Olá, gente. Eu sou Alcione Silva, aceitei o convite da casa para estar aqui falando sobre as coisas do Pai trazidas pelo Mestre Jesus. E hoje nós temos um tema muito interessante e um tema mais que necessário para ser trabalhado nas casas espíritas. Um tema que nos leva a refletir sobre a nossa conduta diária com os companheiros de lida espírita. Hoje, nós vamos trabalhar o tema Melindre, Orgulho em Ação. A proposta é que todos nós possamos refletir sobre a nossa caminhada, sobre como nós nos sentimos nessa convivência com os companheiros da casa espírita, para que a gente possa perceber se já chegamos a esse estágio aqui proposto por Leopoldo Machado na música Hino Alegria Cristã. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem? Será que já atingimos essa proposta? Será que, de fato, nós agimos assim? Então, nesse tema aqui, nós vamos avaliar o que falta para isso acontecer. De realmente sermos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem, sem se magoar, sem se chatear. Porque melindre é aquela palavrinha bonita que a gente utiliza para falar quando nós nos magoamos, quando nós nos chateamos com algum companheiro. Então, será que eu me melindro facilmente? Somente a pessoa que se melindra deve ser analisada? Será que é assim que funciona? Então, a proposta hoje é que a gente possa estar se avaliando para ver em que situação nós nos encontramos. E aí, eu vou colocar aqui, vou trazer algumas situações para que todos nós possamos responder sim ou não. E é importante que a gente tenha esse cuidado de realmente responder. Como você lida com situações como essas nas casas espíritas? Críticas ao seu trabalho. Quando alguém critica o meu trabalho, como é que eu me sinto? Como é que eu reajo? Não demonstrarem preocupação com seus problemas. Quando as pessoas que estão ali na convivência comigo, na casa espírita, sabem que eu estou com algum problema, mas não se importam com isso. Não procuram saber como eu estou, como o que eu sinto, não ser escolhido para tal atividade. Aquela atividade que você até gosta de realizar. E a pessoa sabe que você gosta, mas ela não escolhe você para essa atividade. Como você se sente? Não ser notado ao entrar na casa espírita. E isso acontece muito. Já que estamos falando sobre melindre, nós precisamos colocar os pés no chão e admitir que essas situações que eu coloquei aqui acontecem. E essa última acontece numa grande proporção. Pessoas entram na casa espírita e não são notadas. E isso nós podemos colocar como um grave erro. Porque toda pessoa que entrar na casa espírita deve ser notada. Porque o objetivo, a missão da casa espírita é acolher, é orientar, é esclarecer. E se essa pessoa entra e não é notada, significa que nós, os trabalhadores, não estamos cumprindo a missão da casa espírita. Fato é que, nessa convivência, nessa relação dentro da casa espírita, nós podemos observar que uma das coisas mais complexas no nosso cotidiano é administrar as diferenças comportamentais entre os trabalhadores.
Porque nós somos diferentes. Embora muitas pessoas adotem o discurso de que somos todos iguais, não somos. Somos diferentes, porque somos iguais apenas na essência, na destinação, nas leis da natureza, nos direitos e deveres. De resto, somos diferentes. E essas diferenças comportamentais, elas são necessárias. Embora sejam difíceis de serem administradas, elas são necessárias, porque é a partir dessas diferenças que nós vamos perceber o que precisa ser trabalhado. Mas perceber para, de fato, trabalhar. Mas, em geral, não é o que ocorre. Não se tem o cuidado ou a vontade de se trabalhar essas diferenças comportamentais que vêm atrapalhando muito as atividades dentro das casas espíritas. Aqui ou ali, por um motivo ou outro, surgem os atritos e os melindres, muitas vezes encobertos pelo silêncio em nome da caridade, da fraternidade, da solidariedade, mas que mesmo sendo encobertos, eles ficam evidentes nos olhares atravessados, nos recadinhos indiretos e não raras vezes no afastamento inexplicável daquele companheiro que parecia tão entusiasmado, que abraçava todas as atividades, mas que de repente vai embora. Quando isso acontece? Quando o melindre se instala, o que fazer? Deixar de conviver? Será que deixar de conviver é a opção mais acertada? É claro que não, porque nós temos a necessidade de conviver. Conviver nas diferenças. Claro que conviver não é fácil, porque nós estaremos em contato, muitas vezes, com o pior do outro, e o outro em contato com o nosso pior. E isso precisa ficar muito evidente. Nós também temos o nosso lado pior, e que muitas vezes nós evidenciamos. Então, essa convivência serve, ainda que seja difícil, ainda que irrite, ainda que machuque, ainda que inúmeras vezes a gente sinta vontade de desistir, essa convivência ela é necessária para o nosso aprimoramento moral, para o nosso crescimento. A lei de sociedade existe para que, convivendo, e conviver é viver com os defeitos e as qualidades, nós possamos crescer, nós possamos nos aperfeiçoar. Então, nós precisamos ficar atentos a essas diferenças, que muitas vezes são até gritantes e que muitas vezes têm atrapalhado a nossa convivência na casa espírita, atrapalhado o trabalho do mestre, porque a gente não pode se perder dessa certeza. O trabalho é do mestre. E nós precisamos nos esforçar em realizar essa grande oportunidade que é estar trabalhando na seara espírita, trabalhando para o mestre, de nos aperfeiçoar, de dar o nosso melhor, de estar pela causa e não pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Então, precisamos entender por que há melindres? Por que a gente se chateia? Por que a gente se magoa? Porque isso existe. Nós somos espíritas, mas não somos espíritos perfeitos. E a gente precisa estar analisando. Onde está a causa do melindre? Porque o melindre, a mágoa, a chateação, é a consequência. E nós precisamos descobrir a causa dele, para que possamos nos trabalhar. Se não conhecemos a causa, não trabalhamos a consequência. Então, o que gera esse melindre? Por que a gente se chateia? Por que a gente se magoa? Primeiro, porque existe o orgulho. E foi o colocado no tema. Melindre, orgulho em ação.
E muitas vezes nós não admitimos que existe o orgulho. Mas o orgulho, juntamente com o egoísmo, são as chagas da humanidade. Isso está no Evangelho. Existe o orgulho em nós. Não estou aqui querendo colocar proporção, mas a gente precisa identificar esse defeito em nós. Existe o orgulho. Então, quando nós nos colocamos acima, quando nós acreditamos que somos maravilhosos, que o nosso trabalho é único, que tudo está perfeito, e alguém vem e contesta, e alguém vem e diz que faz melhor, que poderia ser de outra forma, nós nos magoamos, nós nos chateamos, porque temos a certeza de que o nosso é melhor. Porque já fazemos isso há muito tempo. Aí uma forma de identificar o orgulho. Quando a gente diz assim, eu já estou nesse trabalho há muito tempo, eu que faço, eu que fundei, sempre o eu, isso aí denota claramente o orgulho. A certeza de que eu sei fazer, de que eu criei, que só eu sei conduzir aqui. E aí, ao surgir alguém que diz não concordo, não gostei, esse orgulho ele vem à tona. E nós colocamos ele à frente e dizendo que eu não aceito isso. E aí se instala a mágoa, se instala a chateação, se instala o atrito no trabalho, que é do Cristo. Outra coisa que causa o melindre é a insegurança da proposta cristã. Quando nós não estamos bem fundamentados nessa proposta, quando nós não temos o claro entendimento de que o trabalho é do Cristo e a proposta dele, do Cristo, em criar esse trabalho, é de que justamente nós pudéssemos nos melhorar, nós pudéssemos, conseguíssemos conviver uns com os outros, dividindo esse trabalho, se tornando um mestre para formar outros mestres, ou seja, pessoas que continuassem a obra, que pudessem ali estar perpetuando a obra do mestre. Então, quando eu não tenho essa segurança de que o trabalho não é meu, é do Cristo, qualquer coisa é motivo para eu me chatear, para eu me magoar, para que eu possa estar entrando em atrito com o outro. Outra causa possível do melindre é a baixa autoestima. Quando eu não convivo bem comigo mesma, quando eu não me sinto muito ali equilibrada no que eu estou fazendo, e alguém vem e diz que poderia ser melhor, não concordo com isso. Então, eu me sentindo menos, porque eu não estou bem comigo mesma, aquilo ali vai me magoar, aquilo vai me chatear. E muitas vezes vai surgir o atrito. O disse-me disse na casa espírita, a disputa na casa espírita existe porque existe a mágoa, a irritação. Outra causa do melindre é o desrespeito. Porque muitas vezes nós desrespeitamos o outro. E o outro, na sua fragilidade, vai cair em mágoa, em chateação, em irritação. Tudo isso aqui, o orgulho, a insegurança da proposta cristã, a baixa autoestima, o desrespeito pelo outro, tudo isso somado gera a imperfeição que existe em nós. Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos. Nós temos as nossas fragilidades morais. Eu percebo que o melindre é tratado na casa espírita como se aquela pessoa que se melindrou, porque se chateou, se magoou com alguma situação, ela não presta para o trabalho. Ela é fraca para o trabalho. Ela é o problema no trabalho. Nós precisamos compreender que somos espíritos ainda imperfeitos. Não podemos fechar nisso, nessa certeza de que somos imperfeitos,
e acreditar que não existe a condição de melhorar. Nós estamos imperfeitos, precisamos nos reformular. Mas precisa ficar claro que a pessoa que ainda se chateia com frequência, com facilidade, a pessoa que se magoa com facilidade, ela não é tão diferente de nós. Porque nós também temos as nossas fragilidades. Então, o melindre, ele precisa ser tratado, ele precisa ser observado para ser tratado, mas, da mesma forma que todas as outras fragilidades devem ser vistas, notadas, para serem tratadas. Não cabe mais colocarmos aquela pessoa que se chateou com alguma situação, que se magoou com alguma situação, como aquela que não tem condição nenhuma de realizar o trabalho. Porque quando eu penso assim, quando eu me comporto dessa maneira, eu também estou dizendo que eu não tenho condição de estar à frente do trabalho do Cristo. Porque se eu não consigo acolher, se eu não consigo orientar a pessoa, então significa que eu também estou em desequilíbrio. Então, existe sempre a necessidade de estarmos nos analisando, fazendo essa autorreflexão. É muito comum nós estarmos analisando, ou, na verdade, julgando os outros. Porque normalmente a gente julga, a gente não analisa. A proposta é analisar. Porque quando a gente julga, nós estamos utilizando do que existe em nós para medir o outro. Quando nós analisamos, nós estamos utilizando o bom senso, o discernimento. Então, precisamos aprender a analisar e não julgar. Então, eu preciso primeiro fazer a autoanálise, porque eu sou responsável pelo meu processo evolutivo. Eu preciso estar atenta às minhas demandas, às minhas fragilidades. Estamos perdendo muito tempo analisando o outro, ou melhor, julgando o outro, apontando o dedo para as deficiências do outro, sem perceber ou sem querer perceber que nós temos as nossas fragilidades e que precisam ser trabalhadas. Então, diante de toda essa chateação que existe, de toda essa mágoa que nós permitimos que se instale, eu preciso refletir. Por que estou me sentindo assim? Por que eu estou magoada? Por que eu me irritei? Eu preciso perceber por que eu me sinto assim para eu descobrir o que está por trás disso. Não é só o sentir. Eu preciso entender qual é a causa desse sentimento. Porque quando eu apenas sinto, me irritei porque fulano disse isso, e eu não analiso porque eu senti, então eu estou perdendo uma grande oportunidade de me reformular. Porque se quem está sentindo sou eu, aquilo está em mim, faz parte de mim. Tem alguma coisa dentro de mim aberta e que precisa ser trabalhada. Então, não dá mais para apenas sentir sem nos darmos conta do que está por trás desse sentimento ou dessa emoção. Mas eu também preciso estar me colocando do outro lado. Como tenho me comportado na casa espírita? Porque a gente normalmente só analisa quem se melindrou, quem se colocou como melindrado, porque me magoou, porque me chateou. Mas eu também preciso estar analisando qual tem sido o meu comportamento na casa espírita. Porque talvez seja eu a causadora de todo esse caos. Talvez seja o meu comportamento que está gerando no outro essa mágoa, essa chateação. É claro que o outro sente, passa pela situação, porque ele escolhe, porque ele quer. Mas o meu comportamento pode estar contribuindo para isso.
Porque o outro pode ter uma fragilidade maior do que a minha. O outro pode não estar bem. O outro pode ter a sua autoestima bem baixa. E o meu comportamento inadequado pode estar favorecendo o surgimento do melindre nessa outra pessoa. Então, eu preciso me perceber. Não dá mais para continuar apontando o dedo para o outro e dizer: fulana se magoa facilmente, fulana se chateia facilmente, sem se dar conta do seu comportamento. O que eu tenho falado para essa pessoa? Como eu me coloco diante dessa pessoa? A proposta hoje, diante desse tema, melindre, o orgulho em ação, é que a gente veja o nosso lado. É que a gente se analise, em vez de estar analisando o outro. Porque quando eu me analiso, eu identifico o que precisa ser trabalhado em mim. E eu favoreço uma relação mais equilibrada. Porque eu vou estar certa, consciente da minha ação. Que eu estou tendo um comportamento adequado diante das leis do Pai, diante dos ensinamentos do Mestre. Então, tendo essa certeza, o sentimento do outro vai ser total responsabilidade dele. Mas a gente precisa estar claro que nosso comportamento não é o 100%. Nós também caímos em tentação. Nós também, e muitas vezes, temos condutas inadequadas. Então, precisamos estar buscando aí, formando nas nossas relações, um roteiro da boa convivência. Quando a gente trabalha com criança, a gente estabelece, né, ali as regras de convivência. O que pode ser feito. O bom dia, o boa tarde, o desculpa, o obrigada. A gente sempre lança esses combinados com as crianças para que essa convivência seja mais satisfatória, seja mais equilibrada. Só que a gente esquece que a gente se torna adulto, mas precisamos também estar ali criando um roteiro de boa convivência. Porque a gente cresce, mas, na maioria das vezes, não cresce em bom comportamento, em boa conduta de relação. Então, nós precisamos estabelecer esse roteiro de boa convivência nas casas espíritas. Porque parece para muitos que, por sermos espíritas, nós estamos acima do bem e do mal. Nós somos criaturas adoráveis. Muitas vezes, as pessoas acreditam que, pela voz suave, pausada, o outro está iluminado. O outro já transcendeu, quando, na verdade, não é nada disso. Voz mansa não caracteriza elevação espiritual. Muitas vezes, as pessoas, na sua mansidão de voz, estão ali diminuindo alguém, desequilibrando alguém. Então, a gente precisa estar bem atento. Qual seria esse roteiro da boa convivência? Vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec perguntou aos espíritos qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia o Mestre Jesus. E já que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, então a gente precisa aprender a ser caridoso. E ser caridoso, como entendia o Mestre Jesus, é ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, se estabelecermos a benevolência, a indulgência e o perdão como roteiro de boa convivência, com certeza nós vamos melhorar as nossas relações dentro das casas espíritas. Que sejamos honestos, que sejamos bem pé no chão.
não tem sido boa, não tem sido significativa. Estamos disputando muito, estamos nos contrariando muito, e isso precisa ser modificado. Falar sobre melindre nas casas espíritas é de suma importância, para que a gente possa aprender a refletir sobre a nossa conduta diária. Mas, diante desse roteiro aqui de boa convivência que eu coloquei, é importante a gente saber 3 pontos. E isso que eu estou trazendo aqui está lá no livro A Convivência na Casa Espírita. Primeiro ponto, importante a saber: indulgência para com as imperfeições alheias não é sinônimo de inoperância diante do erro. Se houve o erro, e esse erro vai estar ali colocando o trabalho em questão, problematizando o trabalho, nós precisamos aprender a nos colocar. Não é expor o companheiro, mas trazer em particular e falar que aquela conduta dele está sendo inadequada. Nós não podemos camuflar. Nós não podemos mais ficar em cima do muro, em nome da caridade, da fraternidade, da solidariedade e o trabalho, que é do Cristo, ficando comprometido. Houve uma falha, e tudo bem, nós falhamos, sim, não tem esse que não venha a falhar, mas se comprometer o trabalho, nós precisamos chamar o companheiro com toda a amorosidade, que amorosidade não é vozinha mansa, não é beijinho e abraço, mas o olhar atento, a vontade, a única vontade de ajudar, de colaborar com o outro. Nós precisamos estar ali nos colocando. Olha, aconteceu isso, você fez isso, eu acredito que você não está num bom dia, mas ocorreu isso e comprometeu o trabalho. Então, nós precisamos aprender a nos colocar. Porque, na maioria das vezes, as pessoas dentro da casa espírita não têm o comportamento adequado diante das falhas. Porque existem falhas. Nós falhamos. E precisamos estar atentos a essas falhas. Porque o trabalho é do Cristo. E nós estamos tendo a oportunidade. E precisamos fazer bem feito. Fazer com amor. Fazer com atenção. Fazer com respeito. Sempre. E quando um ajuda o outro, quando todos estão atentos a todos, dificilmente a gente cai. Mas quando eu fecho os olhos, em nome da caridade, da fraternidade, eu estou colaborando para que meu irmão caia. E eu sempre faço questão de lembrar um ponto. Se um cai, todos os outros caíram. Porque se eu não alerto o meu irmão e ele cai, eu também caio junto com ele. Porque eu poderia ter feito alguma coisa e eu não fiz. Então, que fique muito claro, indulgência não é sinônimo de inoperância diante do erro. Se houve o erro, nós precisamos aprender a nos colocar. Outro ponto importante, diante desse roteiro aqui trazido. No grupo espírita, não é razoável, diante de algo que está errado, fazer esse silêncio simplesmente para não melindrar esse ou aquele. Isso existe muito. Quando alguém erra, quando acontece algum desatino e alguém dizer assim, não fale nada com a Alcione, porque a Alcione vai se melindrar. Já sabe como ela é, então é melhor não dizer nada. Ninguém diz nada. E o erro se instaura. E se um cair, significa que todos caíram também. Então, nós precisamos aprender a nos colocar. A gente não pode deixar de falar, e é claro, em particular, porque é possível repreender, isso está no Evangelho. Mas a gente precisa estar atento ao objetivo nosso em repreender alguém, em esclarecer os fatos.
Outro ponto importante a ser notado é: o compromisso maior de todos deve ser com a doutrina espírita, em primeira instância, e com a instituição, em segundo. Nós primeiro precisamos estar pela causa e não pela casa. Porque quando nós estamos pela causa, nós estamos por todas as casas. Isso ainda acontece muito. As pessoas se fecharem só na sua casa. E aí não se estabelece nunca esse roteiro de boa convivência. A benevolência é para com todos, os companheiros da minha casa, os companheiros da casa vizinha, da casa da outra cidade, do outro estado, do outro país. Nós precisamos estar pela causa, para que as casas não caiam. As casas na figura dos trabalhadores. O fato é que existem conflitos. Existem os melindres dentro das casas espíritas. A gente não pode mais fechar os olhos para isso. E acreditar que vivemos bem, que todo mundo se ama, que somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres, pensando no bem. Nós temos problemas de relação. E são problemas, em muitas casas, gravíssimos. E a gente precisa admitir isso. O primeiro passo é admitir, para que a gente consiga trabalhar. Então, já identificamos que existem os conflitos, os melindres. A quem compete gerenciar esses conflitos? Quem precisa estar à frente para gerenciar esses conflitos? Porque se a gente fechar os olhos e pensar só assim, fulano tem o livre-arbítrio dele, a casa vai terminar fechando. Aí vamos lembrar aquele livro, Aconteceu na Casa Espírita? Não é só um livro, gente. Isso acontece. Então, nós precisamos estar de olhos bem abertos, para que não caiamos, para que não sejamos alvos daqueles espíritos, irmãos nossos, que ainda pensam no mal e praticam o mal. Então, quem precisa gerenciar esses conflitos? Os dirigentes das casas espíritas, juntamente com os coordenadores de departamentos. O dirigente da casa espírita, ele precisa frequentar a casa espírita. Ele não pode apenas assinar como dirigente da casa espírita. Ele precisa fazer parte da casa espírita. Ele precisa conhecer os trabalhos da casa espírita. Ele precisa conhecer os trabalhadores da casa espírita. Ele precisa estar na casa espírita. Não é uma regra geral. Não é assim que funciona em todas as instituições espíritas. Muitas vezes você vai e nem sabe quem é o dirigente da casa espírita. Você vai ali há anos fazer palestra, você não sabe quem é o dirigente, porque ele nunca está presente. Os coordenadores de departamento, eles precisam estar atentos ali aos trabalhadores desses departamentos. Surgiu alguma dificuldade, o coordenador, ele precisa aprender a gerenciar. E está sempre levando para o dirigente. O dirigente precisa saber o que está acontecendo. O dirigente não é aquele que é dono da casa espírita. A casa espírita não pode ter dono. Mas o dirigente é aquele que está à frente. É aquele que precisa ali segurar a alça do caixão. Então, ele precisa conhecer. Ele precisa saber o que está acontecendo para saber o que precisa ser feito. Gente, a responsabilidade de um dirigente, de um coordenador de departamento, é grande. E se não quisermos ser cegos a guiar outros cegos, precisamos compreender que conhecimento doutrinário, por si só, não habilita ninguém a estar à frente de instituições espíritas. É preciso também muita autocrítica e um mínimo, pelo menos um mínimo, de humildade e de boa vontade.
É claro que conhecimento é importante. Você tem que saber o que é espiritismo. É essencial. Mas só saber conhecer espiritismo de trás para frente, em japonês, em aramaico, não é o único requisito para eu ser dirigente. Dirigente tem que ter jogo de cintura. Dirigente tem que ser aglutinador. Dirigente tem que ser ali o mediador. Coordenador de departamento também. Então, se eu não tiver essa humildade para chegar, falar com as pessoas, se eu não tiver essa boa vontade, se eu não tiver autocrítica para estar me avaliando, eu não tenho condição de estar à frente de uma instituição ou de um departamento. E aí, facilmente, essa casa espírita vai ruir. Então, eu preciso saber quais são ali os requisitos para cada função da casa espírita. E ser honesto comigo mesmo e ser honesto com Cristo, para que eu possa analisar se eu tenho condição de estar ali gerenciando uma instituição, um departamento. Aí eu vou trazer sugestões para evitar o melindre. Porque por mais imperfeitos que sejamos, nós precisamos nos reformular. Ninguém está aqui fadado à imperfeição. A proposta é nos reformularmos. Claro que não vamos nos tornar espíritos perfeitos da noite para o dia, mas nós precisamos estar trabalhando. Nós precisamos estar nos reformulando. Então, o que fazer para que eu possa me melhorar? O que fazer para que eu deixe aos poucos, porque é um passinho a cada dia, de me melindrar facilmente? Então, primeiro ponto a seguir deve ser esse aqui. Eu preciso conhecer e aplicar o estatuto e o regimento da casa. Estatuto da casa é direito e dever do trabalhador conhecer. Assim também como o regimento. Todo departamento precisa ter um regimento, que é seguir ali, né, todas as linhas, de acordo à atividade que acontece naquele departamento. Toda casa espírita precisa ter um estatuto. E são as leis que vão reger aquela casa. Eu preciso conhecer, eu preciso saber como funciona, porque se eu não estiver de acordo, se eu não estiver apta a seguir aquilo, eu não vou. Ou é ali um respaldo, porque quando a pessoa sair do estatuto, sair do regimento, eu, enquanto dirigente, enquanto coordenador de departamento, eu apresento. Olha, fulano, isso aqui são as leis que regem a casa. E você se desviou delas. Então, eu preciso conhecer para saber como a casa funciona. Quais são as regras daquela casa. A segunda sugestão para que a gente possa trabalhar esse melindre é ter espaços de diálogos. Isso não é muito comum nas casas espíritas. Seria aquele momento de lavar a roupa. Nós precisamos ter um momento de falarmos e de ouvirmos o outro. Se a gente não aprender a se colocar, a falar o que está bom e o que não está, a gente não tem como melhorar. Se eu não puder falar o que eu não gosto, o que eu não aceito, o que eu não acredito, não tem como o trabalho, a relação se melhorar. Então, nós precisamos ter como hábito esse momento, esse espaço de diálogo, onde os trabalhadores da casa possam se colocar para que as rusgas sejam trabalhadas. Outra sugestão é atendimento fraterno ao trabalhador. Nós precisamos ouvir os trabalhadores. Isso, em geral, não acontece. Gente, o cuidador também precisa ser cuidado. Essa ideia de que, por eu ser espírita, eu estou isenta de dor, de problemas, não existe.
Nós também temos as nossas fragilidades. Nós também temos dias de dores, dias de tormenta. E nós precisamos ali nos sentir à vontade para colocar. Então, aquele trabalhador que não está bem, ele deve se sentir seguro para chegar para outro trabalhador e se colocar. Quando um trabalhador de uma casa espírita não está bem, normalmente ele vai para outra, fazer atendimento fraterno. E se isso está acontecendo, significa dizer que os trabalhos da casa que eu milito não estão de acordo aos ensinamentos do mestre. Eu não me sinto à vontade para me colocar aos meus companheiros, preciso sair daquela casa para ser tratada, para ser ouvida, quando isso deveria estar acontecendo na casa que eu escolhi para trabalhar. Outra sugestão é o estudo constante da doutrina espírita. Eu posso ter 100 anos de doutrina espírita, mas eu preciso continuar estudando. Porque a cada momento que eu estude, eu vou perceber algo que eu não tinha visto. Normalmente isso não acontece. Grupo de estudo é só para quem está frequentando a casa, para quem está sendo tratado na casa. Quando deveria, em primeira instância, ser para os trabalhadores. Para que a gente não se perca dos postulados do Espiritismo. Então, esse estudo da doutrina precisa ser constante para os trabalhadores. E o incentivo à vivência dos postulados é também uma outra sugestão para que a gente evite o melindre. Então, sempre no estudo, nós estarmos ali incentivando, né, a prática, a vivência dos postulados. Porque a teoria, ela vai ali estar no progresso intelectual. Mas só progresso intelectual não me eleva. Eu preciso de moral. Então, eu preciso vivenciar. Porque a espiritualidade está observando a nossa conduta e está dizendo assim: sabe muito, mas não pratica. Ou então vai estar dizendo assim: coitada, ainda é muito acirrada ali, mas está se esforçando, coitada. Então, nós precisamos escolher a prática, vivenciar. Só discurso não nos eleva na escala evolutiva. Outra sugestão é reuniões gerais de trabalhadores. Muitas vezes as casas só têm 2 reuniões, no início e no final. Nós precisamos ter muitas reuniões. Surgiu um problema no departamento, passa para o dirigente. E aí vamos ver a necessidade de nos reunirmos para trabalhar esse problema. Palestras e seminários sobre o assunto que surgiu, a dificuldade, o melindre, com o fim de alertar e esclarecer, também podem surtir efeitos positivos. Mas, quando eu digo aqui palestras e seminários sobre o assunto que está rendendo o melindre, a gente precisa trazer alguém de fora. Porque se eu coloco o dirigente, um coordenador para falar, vai ficar o pessoal do fundo dizendo assim: é ele que vai falar? Eu não vou ficar aqui para ouvir, não. Ele faz pior. Ele que é o problema. Então, nós precisamos trazer alguém de fora, alguém que está neutro, alguém que você apenas vai passar o tema e ela vai trabalhar o tema ali, porque a espiritualidade, ela vai intuir acerca da necessidade dos trabalhadores da casa. Então, nós precisamos estar atentos. Trabalhador de casa espírita precisa assistir doutrinária. Nós precisamos assistir. Não são só os frequentadores, os assistidos. Trabalhador precisa estar assistindo. E, normalmente, não é o que acontece. Principalmente nesse momento de pandemia. Os trabalhadores, muitos dos trabalhadores, não estão assistindo às palestras. E se eu não entendo que eu também preciso ouvir,
como é que eu estou apta a realizar um trabalho. Se eu já me sinto pronta, perfeita, então eu estou com um sério problema. Eu também preciso assistir palestra. Mas aí, diante desse tema melindre, alguém vai se perguntar: e se a pessoa se afastar? Já perceberam quanto essa pessoa é condenada? A pessoa que se afasta, a pessoa que se chateou, que se irritou, se afasta. O quanto ela é ali julgada, o quanto ela é condenada. Se isso acontecer, como é que a gente deve se comportar? De que forma a gente deve enxergar isso? Isso também que eu estou trazendo está no livro A Convivência na Casa Espírita. E aí ele coloca 2 pontos. Ninguém é obrigado a permanecer em um local com o qual não mais se afinize. Gente, ninguém é obrigado a permanecer. Se a pessoa não quer, se a pessoa entende que não dá mais para mim, ela tem o direito de sair. Ninguém tem um contrato ali para sempre. Não quero mais, eu me retiro. É todo um direito dessa pessoa. Agora, quem ficou precisa se analisar. Aí ele diz: as antipatias, no entanto, surgem dos desajustes crescentes que não foram trabalhados pela ética cristã. As pessoas que saem são muito julgadas, mas as pessoas que ficam precisam ser analisadas. Porque, às vezes, quem sai para não atrapalhar mais o trabalho. Sai porque já não suporta mais. E aí prefere sair. Muitas vezes quem fica e que está julgando quem saiu foi o grande condutor para que essa pessoa tivesse saído, tivesse escolhido sair. Muitas vezes quem fica é o gerador do problema. Então não podemos mais condenar quem saiu. Muitas vezes quem sai porque realmente não tinha ali a solidificação da proposta, né? Do trabalho do Cristo. Mas nem sempre a pessoa que sai é por isso. Às vezes a pessoa sai justamente por conhecer a proposta e respeitar a proposta. Então ela se retira, para que o trabalho do Cristo não fique ainda mais manchado. Quem fica precisa ser analisado, porque muitas vezes quem fica e está julgando, em momento algum, chamou a pessoa para conversar. É sempre o discurso é esse. Fulano saiu, você viu? Fulano começou tão afoito, abraçou tudo, agora foi embora. Só porque se melindrou. Olha como a gente normaliza as coisas, não é? Só porque se melindrou. Mas o que aconteceu? Qual foi a sua conduta? Qual foi a sua parcela em torno da situação? Às vezes a gente não se analisa. Muitas vezes a gente não procura nem saber de fulano. Quantas vezes fulano nem vai embora, mas está faltando atividade? E as pessoas julgam. Fulano não tem vindo, tá vendo? Você foi dar esse departamento a ele, eu sabia que ia ser assim. Mas ninguém pega o telefone para saber de fulano. Muitas vezes a gente não tem nenhum contato do companheiro. Muitas vezes a gente não sabe nem o nome do companheiro. E diz que está ali trabalhando para o Cristo. O Cristo não sabia o nome dos seus discípulos? Sabia o nome dos seus companheiros? Ele dava até apelido. Então, nós precisamos estar analisando a nossa conduta. É muito fácil para nós julgarmos o outro, condenarmos o outro. Mas nós precisamos aprender a nos observar, a identificar as nossas mazelas. Porque as relações nas casas espíritas estão bem conflituosas. Onde existe disputa, onde existe desrespeito, mas aí alguém vai tentar salvar a situação e dizer assim, mas nós somos imperfeitos. Aí
para encobrir os nossos defeitos, nós dizemos que somos imperfeitos. Mas quando é para impor a reforma ao outro, nós dizemos que o outro não tem força de vontade. Estamos imperfeitos, mas nós não estamos encarnados para continuar nesse processo, nesse passo. Nós precisamos nos reformular. E para nos reformularmos, nós precisamos fazer a autoanálise, perceber qual tem sido a nossa conduta. Porque muitas vezes somos nós que estamos fragilizando ainda mais o outro. E aí, quando retornarmos, o que é que a gente tem para responder? A nossa consciência ainda muito mais ampliada. Não vai ter atenuante, porque a nossa consciência, que somos nós, vai dizer assim: você errou. Você teve a parcela maior em torno disso. Você poderia ter feito dessa forma e você não fez. Você poderia ter restaurado a situação, mas você não fez, você colocou mais fogo. Então, é momento de se analisar e não de pensar assim: essa palestra era para fulano ouvir. Não, essa palestra era para eu, Alcione, ouvir. Para você, Maria, para você, João, para você, Ana, para você, Pedro, para todos nós que estamos nesse momento ouvindo. E pararmos e nos analisarmos. Ou a gente faz isso, ou só vamos dificultar ainda mais a nossa caminhada. Nossas relações não estão as melhores possíveis, mas tem como solucionar. A proposta é solucionar. As chances de êxito são infinitamente maiores do que a de destruição. Quando nos dispomos a exercitar a tolerância, não porque nós somos bonzinhos e nos amamos todos os companheiros de forma igual, porque isso não acontece no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Não vamos forçar a barra em dizer que amamos todo mundo, porque ainda não sabemos nem o que é amar. Lázaro, lá no Evangelho, disse: não amor no sentido vulgar do termo. Vulgar é aquilo que é comum, que é banal. Então, Lázaro claramente disse que nós banalizamos o amor. Então, vamos, mais uma vez, colocar os pés no chão e admitir que nós não amamos. Mas podemos tolerar, respeitar. Porque o caminho para o amor é o respeito. Então, quando conseguirmos aplicar essa tolerância, esse respeito nas nossas relações, nós vamos aí adquirindo a consciência de que estamos todos no mesmo barco. Em termos de deficiências morais, todos nós, ninguém está encarnado no planeta Terra porque é espírito puro, não. Nós estamos encarnados porque somos altamente comprometidos com as leis de Deus. Nós erramos inúmeras vezes e continuamos batendo na mesma tecla. Então, quando nós identificarmos a certeza de que, a partir da tolerância, da falta do outro, das falhas do outro, nós vamos conseguir constituir as boas relações. Se não buscarmos nutrir pelos nossos companheiros de casas espíritas essa tolerância que é possível, vamos continuar brincando de ser espírita bonzinho. Mas que, no fundo, nós só estamos nos aturando. Assim como em qualquer profissão, no seu ambiente, ou qualquer profissional no seu ambiente de trabalho. A gente tem que estar ali no trabalho, né? Então a gente vai aturando o colega chato, o colega que quer disputar, o colega problemático. Assim a gente vai fazer na casa espírita. Se a gente não buscar trabalhar tolerância. Tolerar não é compactuar. Não é aceitar a falha do outro. É compreender que todo mundo tem a sua fragilidade.
e buscar ali ajudar o outro a se reformular. Então, se não existir esse afeto e esse respeito, e mais uma vez eu lembro, afeto não é vozinha mansa, não é beijinho e abraço, é olhar atento, é estar atento às deficiências do outro, às fragilidades do outro, às dores do outro, ao vazio do outro, à ausência do outro, buscando ajudar, colaborar, despertar, orientar, esclarecer o outro. Então, quando existir de fato esse afeto e esse respeito, a gente cede aqui, a gente cede ali, ou então a gente não cede. Porque tem coisas que não dá para a gente ceder. Realmente tem coisas que não dá para a gente ceder. Mas a gente vai chegar para o outro e dizer de uma forma sincera e amorosa, fraterna: olha, fulano, diante disso aqui, a gente precisa parar e acertar, porque não dá para ceder. Buscando a melhor palavra, a melhor entonação, para que a gente possa ali estar ganhando esse irmão e não afastando esse irmão. Aí a gente olha e diz assim: difícil? Nossa, é muito difícil. Mas quem foi que disse que é fácil evoluir? Em que momento o mestre disse que seria fácil? Ele também não disse que seria impossível. Quem foi que disse que a gente evolui sem conviver? Quem disse isso, mentiu. A gente precisa dessa convivência diária, que às vezes irrita, que às vezes machuca, que às vezes dá vontade da gente largar tudo e viver sozinho. Quando a gente lembra das leis de Deus, e dentro dessas leis, a lei de sociedade, vai nos dizer: precisamos conviver, porque a partir dessa convivência que a gente vai despertar para as nossas mazelas, para a necessidade de trabalhar as nossas mazelas. É nessa convivência que às vezes irrita, que às vezes machuca, que às vezes dá vontade de desistir, que a gente vai aí se reformulando. E a gente vai percebendo que pode melhorar, que pode colaborar com o outro, que é possível gostar do outro. Porque a gente vai lembrar que o mestre ensinou que é necessário enxergar além do que salta os nossos olhos. Porque nós não somos maus. Nós estamos temporariamente maus. Porque não entendemos ainda que livre-arbítrio não é fazer tudo o que se quer. É a capacidade de escolher. Que a gente precisa aprender a escolher a melhor parte. Aquela que ninguém vai retirar de nós. A melhor parte é sempre aquela que nos convém. E nos convém porque nos edifica. Quando entendermos que conviver é uma necessidade e que a gente precisa colocar o Cristo, o dono do trabalho, na frente e buscar fazer o melhor possível, fazer com amor, fazer com respeito, sentir a alegria de estar ali, ter a maturidade, a vontade de trabalhar as mazelas que forem identificadas, de chamar esse parceiro e dizer: olha, não estamos bem, olha, estamos comprometendo o trabalho porque não é nosso. A gente precisa trabalhar essa vaidade, porque muitos de nós têm acreditado que o trabalho é nosso e não é, e facilmente a gente se perde. Facilmente a gente se perde. Então, quando a gente entender que 1 mais 1 é sempre mais que 2, que a gente não está aqui para ser adversário, mas sim companheiros, a gente vai entender, de fato, a proposta de Leopoldo Machado. E a gente vai conseguir atingir esse cume aqui. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo, mas cristianizado, pela implantação da paz e harmonia.
Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, desejosos do amor de Jesus, desejosos do amparo desse mestre que iniciou o trabalho, desejosos do reconhecimento desse bom pastor, dizendo para nós que seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E aí o mestre vai dizer assim para nós: vocês são os meus discípulos, porque a gente aprendeu a se amar. Não o amor que nós vivenciamos, esse desequilíbrio que nós vivenciamos e demos o nome de amor. Mas essa tolerância, esse respeito pela individualidade e complexidade do ser, pela vontade de que o outro também dê certo, pela vontade que a causa espírita esteja em primeiro lugar. Aí a gente salva o trabalho todo. Aí a gente salva a nós mesmos. Que a paz do Mestre Jesus continue nos sustentando. Que a gente tenha a maturidade de colocar os pés no chão e admitir que precisamos nos trabalhar. Precisamos melhorar a nossa conduta na casa espírita. Precisamos melhorar as nossas relações com os companheiros da lida espírita. Muita paz. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês, pela oportunidade de mais uma vez estar falando das coisas do Cristo, das coisas do Pai trazidas pelo Cristo. Se cuidem. Um beijo, um cheiro e até a próxima.